Olá, varejista! Eu sou o Renato Avó, consultor e especialista em gestão e negócios do varejo. Estamos prontos para mais um episódio especial do nosso 360 Varejo Cast. Episódio especialmente dedicado a vocês, empresários, gestores, apaixonados pelo varejo, assim como Luiz e eu da 360 Varejo. É um imenso prazer tê-los aqui conosco. Hoje, mais uma vez, o Luiz Melo me acompanha, meu amigo, meu sócio. Tudo bom, Luiz? Tudo bem, Renato? Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, lembramos que o nosso 360 Varejo Cast é produzido pela 360 Varejo Consultores, uma empresa de consultoria especializada no segmento do varejo e que acredita fortemente no poder que esse setor tem para o país. Afinal de contas, representamos aí praticamente 1/4 da economia brasileira. Como consultores, nós temos apoiado as empresas em seu processo de transformação, tendo como principal foco o desenvolvimento das pessoas, a utilização, sim, das melhores práticas de gestão e a aplicação da tecnologia como um meio, como uma maneira de tornar a empresa mais eficiente e os clientes de cada uma das nossas empresas varejistas mais engajados com as suas marcas. Nós acreditamos aqui na 360 Varejo que qualquer empresa, independentemente do seu segmento ou do seu tamanho, é capaz de adotar e de utilizar as melhores práticas realizadas pelas grandes empresas no Brasil e práticas, inclusive, internacionais. Para vocês que nos acompanham pelo YouTube ou pelas plataformas de áudio, nós temos sempre uma variedade de assuntos relacionados aos negócios do varejo preparada especialmente para vocês aqui no nosso 360 Varejo Cast. Nós temos o 360 News, onde nos episódios vamos discutir as últimas tendências e novidades do varejo, tanto no Brasil como no cenário internacional também. Temos também no 360 Varejo Cast o assunto sobre empresas familiares, empresas que nós damos uma especial atenção. Vamos explorar questões internas dos seus relacionamentos em família, na gestão, na sociedade e todos os desafios que essas empresas têm para se tornar cada vez mais competitivas e cada vez mais profissionais. Ao longo também do nosso 360 Varejo Cast, nós vamos ter a presença muito especial de convidados que vão abrilhantar alguns dos nossos episódios, trazendo as suas experiências nesse setor, no seu segmento, apresentando cases, soluções inovadoras que desenvolveram ao longo das suas trajetórias profissionais. Além disso, nós também temos um bloco que batizamos de os anti-cases de sucesso, né, Luiz? Fizemos um trocadilho com os tradicionais cases de sucesso, onde o nosso objetivo é explorar situações vividas, né, tanto por você quanto por Renato, mim. Se o Roberto Avalone tivesse vivo, ele diria polêmica, né? Polêmica, exatamente. Nosso querido Avalone, né? Que Deus o tenha em bom lugar. O nosso objetivo aí com os anti-cases de sucesso, sempre baseados em experiências que ou nossos convidados ou nós mesmos enfrentamos dentro da realidade do varejo, é mostrar como muitas vezes as escolhas das empresas, as decisões organizacionais, elas acabam não dando certo, acabam não dando o resultado esperado. E a nossa experiência tem mostrado aí que aprender com os erros, com os anti-cases, é uma fonte valiosa tanto de reflexão quanto de crescimento, né? Nosso objetivo é apresentar sempre aqui no 360 Varejo Cast diversos temas: tecnologia, gestão comercial, compras, desenvolvimento de pessoas, finanças, logística, tudo que for relevante para o desenvolvimento da tua empresa, para o teu desenvolvimento como profissional. Nossa prioridade é trazer sempre um conteúdo claro, focado, relevante, que você possa utilizar no seu dia a dia, baseado em experiências reais e experiências vividas e não só comentadas, né, Luiz? Para você que nos vê, para você que nos ouve, para ajudá-lo, né, a aprimorar o teu conhecimento varejista, aprimorar as práticas da tua empresa, de uma forma que nós possamos tanto aprender com você quanto compartilhar o nosso conhecimento e a nossa experiência, que certamente vai contribuir para o sucesso das suas empresas. É isso, Luiz. Hoje a gente vai falar de empresa familiar, hein? Puxa vida, já
já é um tema polêmico. Vamos Sim, começar sim. com polêmica. A gente já começa com treta familiar, né? Exatamente. Não, hoje, meu caro varejista, minha cara varejista, mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. E esse assunto é um assunto central do que a gente tem visto no nosso dia a dia como consultoria. São problemas que a gente percebe que envolve temas mal resolvidos, assuntos não discutidos no dia a dia, às vezes temas que levam para o âmbito externo de dentro da empresa, para o lado pessoal da família, né, Renato? Sim. Né? Então, hoje a gente vai discutir como esses assuntos se tratam dentro do âmbito da empresa, especialmente dentro do processo de continuidade e sucessão, né? De que forma esses acordos são feitos dentro e fora da família e como a família, propriedade e gestão podem atuar assim de maneira coordenada, né, Renato? O Renato, que é um especialista nesse assunto assunto de sucessão dentro das empresas familiares, então a gente vai comentar sobre qual o momento adequado para falar, como isso deve ser tratado dentro do âmbito familiar, quais são os papéis dos familiares e suas responsabilidades dentro desse papel, né, Renato? Em cada uma dessas instâncias, né, que a gente mencionou, né, Luiz? Porque muitas vezes nós vimos aí em empresas que atuamos em alguns projetos, muitas vezes as empresas familiares elas acabam deixando a discussão sobre a sua continuidade, sobre a sua perenidade, acabam empurrando com a barriga, né? E essa discussão vai acontecer no pior lugar possível, vai acontecer no cemitério, vai acontecer no velório de um dos fundadores ou de uma das fundadoras, né? Quando infelizmente a vida trouxer a perda de um fundador, de uma fundadora importante para aquela empresa. E às vezes tudo vem à tona, né, Renato? Exatamente. Quer dizer, exatamente. Às vezes você percebe a ausência, né, do fundador ou de um membro importante da família que se vai e de repente tudo aquilo que estava escondido ele é colocado de uma forma emocional, absolutamente desestruturada. Extremamente irracional, né? Muitas vezes inconsciente, né? A empresa familiar, ela tem essa característica bastante particular. Tudo que você vai falar da empresa familiar sobre gestão ou sobre eventualmente até sobre a propriedade da empresa, participação, cotas, etc., ela tem um quê do relacionamento pessoal. Não tem como dividir, né? Com base na minha história, né? Eu trabalhei 15 anos no grupo da Voz Supermercados aqui de São Paulo, né? Um grupo do qual eu sou membro da segunda geração. Então, ao trabalhar na empresa, tanto eu quanto meu irmão, meus primos, etc. Ao trabalhar na empresa, muitas vezes você está lidando com o teu gestor, o teu chefe, né? É seu pai, né? É seu pai, é seu tio, é uma pessoa próxima, né? Então, qual é a forma? Cada empresa familiar tem a sua forma diferente de lidar com isso, né? O meu exemplo é o seguinte: o meu pai eu chamo de pai no ambiente pessoal. Quando eu estava na empresa, o meu pai não era meu pai era o senhor Antônio. Né? Eu me referia a ele como senhor Antônio para meus pares, para as pessoas que trabalhavam nas lojas, etc. Isso é um ponto muito para interessante. tentar fazer uma diferenciação. É claro que isso não é feito 100% das vezes, né? Sempre você vai ter o olhar do filho, o olhar do relacionamento extremamente inconsciente, extremamente amoroso também que você tem com o teu próprio gestor. E o quanto é difícil também para os fundadores, para a primeira geração, lidar com filhos na gestão. Como é que você reprova um projeto, como é que você pede melhorias no projeto, etc., para o teu filho? É da mesma forma que você o educou? Né? E a questão da Sim equidade Exatamente. dentro também, né? Como você dizer as coisas que precisam ser ditas para pessoas que são diretamente ligadas a você, em primeiro ou segundo grau, né? Então, tratar os temas
do ponto de vista do equilíbrio e da equidade interna, né? Exatamente, da equidade de direitos e de obrigações, né? Que é essencial. Mas voltando ao cemitério, né? não sendo tão pessimista assim, mas voltando ao cemitério. É uma realidade. O cemitério faz parte da nossa vida, Exato. né? Então estamos, tanto eu quanto você, sujeitos à morte em qualquer momento das nossas vidas. Então, a primeira mensagem quando a gente fala sobre empresa familiar é que a empresa familiar precisa tratar do tema de preferência com todos presentes, né? Com todos presentes em vida, conscientes e participando da empresa ou da família ou da propriedade. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente dentro do nosso episódio. Então, mais importante até do que tomar as decisões certas para o teu momento enquanto empresa é que estas decisões sejam claras. Né? E que essas decisões não façam parte de algo que não está escrito ou não era sabido por todos, etc. Então, transparência e clareza na tomada de decisões muitas vezes é mais importante do que essa decisão ser a decisão mais acertada possível, etc. É preciso que ela seja tomada para que a perenidade da empresa, né? A continuidade da empresa seja garantida ao longo do tempo. O que acontece muitas vezes é que os desafios da empresa familiar, as histórias da empresa familiar, acabam por fazer com que só o tempo vá resolvendo ou vá trazendo essas questões mais prementes, né? Porque, vou lançar uma pergunta para você, por exemplo, Luiz. Qual que é o momento mais difícil da empresa familiar? No varejo? São os 5 primeiros anos ou é a passagem da primeira para a segunda geração? Sem dúvida a passagem, né, Renato? Sem dúvida a passagem. Porque são gerações diferentes. Sim. São momentos diferentes. A primeira geração, a que foi responsável pela criação da empresa e ela ter se tornado viável ao longo dos anos e daquela empresa ter sustentado a família, ela traz um nível altíssimo de envolvimento, né, dos fundadores. A segunda geração ela tem um relacionamento diferente dos fundadores, né? A segunda geração ela pega uma empresa já constituída, em andamento, ela traz uma série de questionamentos que são muito comuns. Toda nova geração traz questionamentos, coisas que eles não concordam, mas que precisam ser respeitadas. Ideias novas. Então essa passagem de bastão sempre é uma passagem que, para dizer pouco, ela às vezes pode ser traumática. Né? E você viveu isso diretamente, né, dentro da sua empresa. Exato. E qual foi esse momento, Renato? Qual foi o momento que acendeu a luz assim, temos que tratar desse assunto? O momento do grupo da avó, onde esse assunto começa a ser tratado, é o momento onde a segunda geração começa a ficar mais presente na empresa. Né? Claro, como toda empresa familiar, a empresa familiar nos seus primeiros 5 anos, ela tem que se preocupar em se manter viva, né? Exato. Porque nós temos uma estatística de mortalidade de empresas aqui no Brasil bastante alta, né? Então, a primeira preocupação de um fundador de empresa, de uma fundadora de empresa, é manter a empresa de pé, manter a empresa viva, sobreviver aos 5 primeiros anos, né? Como a gente bem fala, né? Então, muitas vezes, os 5 primeiros anos, o começo da empresa, todos os acordos, todos os combinados entre aqueles familiares que fundaram a empresa, seja ele um casal, seja ele uma dupla de irmãos, um trio de irmãos, etc. Todos os combinados, eles estão não escritos, né? Eles acontecem. Né? Vou lhe dar o exemplo do Davó, o exemplo da família Davó. Né? O Davó é uma empresa que foi fundada, sua primeira loja, em 1983. Então, a gente já está falando de 40 anos. O Davó tem uma vantagem, né? Em relação a outras empresas familiares. Ele é uma empresa multifamiliar. Foram 13 famílias que fundaram a empresa, 13 sócios, né, no início. Hoje são 11 núcleos familiares. Isso dá uma amplitude etária bastante grande. Né? Muito. Então, entre o mais velho e o mais novo. Entre o mais velho e o mais novo. Para você ter uma ideia, em 83, o sócio mais velho tinha 48 anos. Né? Infelizmente, nós já o perdemos, né? Mas a sua família continua sendo sócia do grupo. Ele teria 88 hoje. Né? O sócio mais novo tinha 25.
25 anos, né? E ele tem hoje 65 para 66 anos. Olha. Né? Então você tem uma amplitude etária bastante grande. À medida que a segunda geração foi entrando na empresa, a partir da sua segunda, terceira loja, algumas decisões, algumas escolhas puderam ser feitas a partir daquele momento pela primeira geração, que foi a escolha da maneira como os filhos entram, né? Quais filhos que entram, por exemplo, uma das decisões polêmicas, como você gosta de falar, né? Do grupo da avó foi a entrada na empresa apenas dos filhos homens. Né? Uma decisão tomada na década de 80. Né? Certamente uma decisão que você olha para ela hoje, uma decisão anacrônica, né? Uma decisão que não faz sentido no mundo de hoje. Fez sentido naquele momento. Né? Então, a partir do momento que a segunda geração entrou, a regra é o que eu sempre falo, né? A regra não precisa ser a mais correta do mundo, mas ela precisa ser clara. Então, a regra era clara. A regra sempre foi clara sobre a entrada da segunda geração. A segunda geração vai entrar só os filhos homens e vai entrar continuando a estudar, continuando a sua formação. Ninguém vai abandonar estudo, que é um valor bastante forte na família, né? Até pela história dos fundadores, né? Os fundadores todos são imigrantes portugueses que chegaram ao Brasil com muita força de trabalho, né, mas pouca formação, pouco acesso a estudo, tanto pelas suas vidas em Portugal, quanto por terem vindo muito cedo aqui para o Brasil. Né? Meu pai chegou em 1960 no Brasil com 15 anos. Né? Então ele teve acesso a pouco estudo, mas muita força de vontade, muito trabalho, e conseguiu empreender junto com os seus irmãos e tios aqui. E a né? segunda geração já entrava já no alto escalão, já sentando na janela? Como é que era a entrada dessa segunda geração? O processo, claro, cada um dos meus primos, o meu irmão, certamente tem histórias diferentes da minha, né? Mas o processo era, primeiro você conversa com seu pai, né, dentro da tua família, você quer entrar mesmo? Tá, vai entrar. Segundo, você vai conversar com o presidente de fato da empresa, que é um dos meus tios, né? Que o grupo de sócios o elegeu como presidente de fato da empresa, mesmo com participação societária igual. O Davó sempre foi caracterizado pela equidade da participação acionária, também é uma característica importante do Davó a esse respeito, mas mesmo com a mesma participação, era a palavra final, né? De um dos meus tios. Então você primeiro conversa com o teu pai, depois conversa com o teu tio. Qual é a regra? Você vai passar por todos os cargos operacionais dentro de uma loja. Você não vai abandonar o estudo. Então, quando você não estiver na faculdade, você tem que estar na loja. Né? Porque a primeira necessidade para a empresa familiar é fazer com que a família ocupe os cargos de responsabilidade e de confiança. Né? Então, com 2, 3 lojas, o Davó sempre tinha gente da família, ou abrindo ou fechando, sempre. Então, na abertura tem gente da família, no fechamento tem gente da família. À medida, claro, que a empresa vai crescendo, isso já não é mais possível. Tu vai começar a faltar. Falta gente, né? Falta família, né? Certamente vai faltar família. Então, a entrada da segunda geração era dessa forma. Como era a remuneração? 2 anos sem ganhar nada. Não, teu pai dá conta de você. É cultura portuguesa. Né? Teu pai, até hoje em dia, deu conta de você como jovem. Está dando conta da tua faculdade, você come e dorme na sua casa. Então, seu pai dá conta de você nos 2 primeiros anos. Ao final dos 2 primeiros anos, se você quer continuar Passou no teste de se a empresa também quer que você continue, aí sim você passa a exercer uma função gerencial mais direcionada para a formação que você escolheu. Né? E claro, existia um direcionamento? Um direcionamento, etc. Por exemplo, eu tenho como formação a psicologia. Né? Mas eu já, ao entrar na faculdade de psicologia, eu já tinha em mente, com 2 ou 3 anos de faculdade, conversar com meu pai para entrar na empresa da família para trabalhar com gestão de pessoas. Já era um segmento que eu gosto. Meu irmão, ele tem a formação em contabilidade, então ele já foi direcionado para o financeiro, para ser o responsável por contabilidade e financeiro. E assim por diante. Meus primos, alguns em direito e assim por diante. Renato, né? Isso é muito interessante, porque a gente vê nos clientes que a gente atende, você vê a segunda geração, aí você pergunta o que ele vai fazer. Eu estou fazendo relações internacionais. Fala, mas
o que isso se encaixa com aquilo? No negócio da família, exatamente. Você quer continuar na sua empresa, na empresa da família, ou você tem outro? Porque não há certo ou não há, e não há errado, né? Existe o que cada um deseja para si próprio, exatamente, né? não há certo nem é errado, né? Não havia dentro da família, pelo menos no meu núcleo familiar, não havia nenhuma pressão do meu pai para eu ou meu irmão entrar na empresa da família. Havia sim a pressão sempre, desde que nós éramos muito pequenos, por estudar. Né? O valor do estudo, o valor da formação para toda a família da avó, para o meu pai, para os meus tios, etc., sempre foi um valor muito alto. Sempre foi um valor muito valorizado, né? Com perdão da repetição da palavra, né? Mas sempre foi algo muito valorizado por eles, porque eles não tiveram acesso. Sim. Né? Porque eles não tiveram a oportunidade. Então, até hoje um motivo de orgulho para o meu pai poder dizer, eu vim para o Brasil, vim com 15 anos, casei, formei família e formei meus 3 filhos. E muito interessante também que é aquilo que você comentou no início da sua explanação. Não é o modelo perfeito, né? É o modelo acordado entre todos e que ele é praticado. Exatamente. Né? Exatamente. E obviamente que quando você estabelece um processo de gestão, as regras, eles vão se aperfeiçoando também. Exatamente. Porque não existe a pretensão de que na largada você já tem um plano perfeito, né, Renato? Exato. E ele tem que se adequar às questões de mercado, né? Às questões da sociedade, da realidade social que as empresas familiares vivem, né? Porque cada um do que nós chamamos, né? Cada um dos atores da empresa familiar, ele tem o seu papel, ele tem a sua responsabilidade, né? Para isso, para você que nos ouve, para você que nos assiste, nós trouxemos uma primeira imagem aqui que mostra os 3 grandes papéis dentro da empresa familiar. É o papel da família, o papel da gestão e o papel da sociedade, do patrimônio, né? Então, nós vemos aqui, nessa figura, por exemplo, quais são os principais papéis da família, né? Seja ela proprietária, trabalhando na empresa ou não, né? Os papéis principais da família, enquanto família empreendedora, é o papel da educação e da formação das gerações, né? E isso, no caso do Davó, são 13 famílias diferentes educando seus filhos, né, com alguns valores compartilhados, valores, por exemplo, da confiança, o valor do estudo, como eu acabei de mencionar. Né? A família tem uma grande responsabilidade pela educação das gerações futuras em relação ao seu relacionamento com dinheiro, com finanças, e isso acaba ficando cada vez mais complicado à medida que as gerações vão passando, né, pelas empresas familiares que a gente conhece, porque é o que você bem falou, né, Luiz? A segunda geração, ela viu a primeira geração montar a empresa, ela sentiu a ausência da primeira geração no jogo de futebol de salão da escola, né, que o pai não podia ir porque estava na empresa, né, ou que a mãe, ou que o fundador, ou que seja, né, então ela sentiu a ausência do familiar por causa da empresa, né, em nome da empresa. Então, esse relacionamento com o dinheiro, né? Então, a primeira geração construiu tudo. A segunda geração viu a primeira geração construir e muitas vezes ajudou. Né? Quando não estava na escola, estava na loja, ajudando, etc., que acontece em muitas empresas familiares. Né? A terceira geração já está praticamente tudo pronto, né? Se a empresa teve sucesso, obviamente, se a empresa conseguiu se perenizar, né? Então, a terceira geração já tem uma dificuldade maior de se relacionar com dinheiro, parece que as coisas chegam mais fáceis, né? Imagina uma terceira ou quarta geração de um grupo familiar top 5 do varejo, de qualquer segmento, né? O dinheiro já está mais fácil do que na primeira, né? Então, essa relação com o poder, essa relação com o dinheiro, o valor que se dá ao dinheiro, ao trabalho, principalmente, é bastante delicado à medida que as gerações vão passando. A família tem uma grande responsabilidade, um grande papel, que é cuidar da história da empresa. Né? Cuidar para que as novas gerações saibam como a empresa foi formada, em que ambiente, que decisões que foram tomadas, que regras que tem, etc. E, claro, como toda família, assim como a tua, assim como a minha, toda família tem conflito. Exato. Tem divergência de opinião. E Renato, eu queria pegar esse gancho um pouquinho para relembrar alguns pontos de passagens que nós tivemos ao longo da nossa vida como executivo. Sim.
e também como consultor. A gente teve a oportunidade de trabalhar, você trabalhou em empresa da sua família e você também trabalhou em outras empresas de famílias que não eram as também suas. familiares, né? Você falou de um ponto que me fez lembrar aqui de um tema que chama-se o respeito, né? Exato. Respeito no dia a dia. Nós já vimos algumas histórias bem cabeludas, né, Renato? Sim, muito. Você como executivo numa empresa importante, não vamos citar aqui para uma questão, não vamos expor a essas empresas, eu também trabalhei numa outra empresa, que havia determinadas regras, mas em contrapartida o respeito era nenhum. Você presenciava discussões que quase partiam para chamadas vias de fato. Quase né? partiam para as vias de fato. Seja entre os familiares fundadores da empresa ou da sua segunda geração, seja internamente entre eles. Né? Então era uma questão de cultura deles, né? Era uma questão de jeito de viver. Né? Então o tratamento a gerentes, o tratamento a supervisores ou supervisoras, etc., era um tratamento que eles se dispensavam internamente. Né? Então um tratamento desrespeitoso, um tratamento com palavra de baixo calão para citar só isso, né? Exato. Para citar só isso. Então você vê que essas questões, né? Nós estamos falando muito sobre regras, sobre o momento, mas sobretudo que essas coisas precisam ser praticadas no dia a dia, né, Renato? Exato. Não adianta a gente falar algo e na prática você ter um relacionamento com seus parentes de uma forma desrespeitosa, tratar seus funcionários de forma desrespeitosa, né? Porque nada disso acaba funcionando, né? Porque tenha certeza, você como empreendedor familiar, você como gestor, membro da família e gestor da empresa, tenha certeza que todo mundo está observando você. O tempo todo. O tempo todo. Né? Então, o profissional que foi recrutado do mercado está observando você o tempo todo. Esse profissional vai avaliar a tua empresa pela possibilidade de crescimento que ele tem ali dentro. Se ele perceber que todas as decisões de gestão são ancoradas, entre aspas, em benefícios familiares, em favorecimentos, etc., esse profissional muito dificilmente vai se comprometer com a empresa a ponto de planejar sua carreira dependendo daquela empresa familiar. Ele vai estar sempre atento a oportunidades de mercado. Todo mundo quer crescer, né, Luiz? Sim, e agora, como tudo que a gente fala aqui e apresenta para vocês, a gente sempre traz com fatos, né? A gente dá as nossas opiniões, a gente faz as nossas análises, a gente estuda muito varejo todos os dias, mas sempre com fatos reais, vividos, observados, né? A gente também tem um case, né, Renato, de uma outra empresa que a gente assessora e que o fundador dessa empresa, né, o empreendedor dessa empresa, ele vinha de uma outra unidade de negócios familiar. E que foram vistas coisas bem complicadas lá dentro. Sim, a gente tocou agora há pouco o assunto da equidade. Exato. Quer comentar, Renato? Exato. A gente até pode usar a segunda figura, viu, produção? Que vai falar do papel e da responsabilidade da sociedade. Né? Então, nesse exemplo que o Luiz está comentando, era clara a dissonância, né? E as diferenças de regras de entrada e saída da empresa. Né? Então, esse varejista que nós assessoramos hoje, ele é da segunda geração da empresa, mas a empresa familiar não tinha qualquer regra definida e clara, voltando. Não existe regra perfeita e não existe regra acertadíssima. O principal é que a regra seja clara. Exato. Né? Então, nessa empresa familiar, cada um dos fundadores criava a regra para a entrada do seu filho ou da sua filha. Né? Então, se eu tenho 6 fundadores, 6 irmãos ou primos, etc., que fundaram uma empresa, cada um deles escolhe como o filho entra. Exato. Então, e é um caso verídico, né? Então, quer dizer, esse membro da segunda geração trabalhou por uma série de anos na empresa, trabalhou na posição de estagiário, trabalhou na posição de assistente, de responsável pelo financeiro da empresa, etc., supervisor, enquanto que alguns primos deles já entravam trabalhando como gerente geral. Né? E aí, trabalhando como gerente geral e ganhando 20 vezes o que ele ganhava. Exato. Né? Por quê? Porque a regra daquele primo foi definida pelo pai dele. Exato. Né? E a regra dele foi definida pela mãe dele ou pelo pai dele. E aí né? o pior de tudo, né? Se cria uma animosidade, se cria um rancor
E qual que é o efeito colateral disso? Aí ele sai. Aí ele sai da empresa. Então isso acaba a longo prazo. Ativo, né? Que você perde, né? Acaba a longo prazo comprometendo a perenidade da empresa, né? A empresa acaba não contando com a segunda geração, né? Porque a segunda geração, obviamente, com esse nível de diferença, a segunda geração não vai construir um corpo gestor da empresa para tomar conta da empresa em algum momento, né? Seja com participação acionária ou não. Então, quando a gente fala de sociedade, a empresa familiar, quem faz parte da sociedade, quem tem cota, etc., tem que tratar de todos os acordos. Todos os acordos societários, inclusive os jurídicos, né? Como a empresa vai estar posicionada, se a empresa vai ser uma limitada, se a empresa vai ser um grupo de holdings familiares, cada uma das decisões, elas têm prós e contras em termos financeiros, tributários, fiscais, etc. Então, cada empresa precisa analisar a sua situação, né? E nós, nas empresas onde estamos, a gente faz esse trabalho de diagnóstico exatamente para ver qual é a melhor opção dentro daquele momento da empresa, né? Então, para que regras claras sejam perenes e garantam a continuidade da empresa, né? Com todo mundo sabendo a regra, é que nem o combinado não sai caro, né? É o velho ditado, né? Se está tudo combinado, pode não ser a melhor regra válida para todos, né? E a regra válida para todos. Né? E a regra válida para todos. Então, a decisão sobre instrumento jurídico, acordo societário, etc., tem que estar claro. E tem que ser tomada, como a gente bem falou no começo, né? Tem que ser tomada antes do cemitério, porque depois do cemitério, depois da perda, isso acaba entrando nas questões de inventário, nas questões de sucessão patrimonial, etc. E aí ninguém vai ganhar dinheiro com isso. Só advogado vai ganhar dinheiro com isso. Verdade. Né? Porque, claro, vai precisar de uma ajuda profissional que resolva os conflitos. Conflitos, depois do cemitério, o conflito não se resolve. O conflito vai persistir durante muito tempo, né? Todas as mágoas, etc., que possam um dia existir dentro da empresa. Então, na esfera da propriedade, na esfera da sociedade, cabe à empresa e a seus gestores e a seus familiares definir todas as regras. A regra pode ser, inclusive, que não entra ninguém da segunda geração. Ponto. Desde que ela seja clara, né? A regra pode ser, olha, a empresa vai se profissionalizar e a empresa, a partir da primeira geração, cada uma das famílias tem X%, nós vamos trabalhar para abrir capital, por exemplo, vamos abrir em bolsa e acabou. Eu trabalhei numa grande empresa, uma das maiores do Brasil, também uma empresa familiar. E na época que eu trabalhei lá, todos os cargos de alta gestão eram familiares. Então, um outro tema também que é inerente a esse assunto de sucessão, etc., é aquilo que a gente traz com relação a trazer profissionais de fora para dentro da empresa. Sim. Essa empresa que eu trabalhei durante muitos anos eram só familiares que ocupavam os cargos de liderança, e aí nos últimos anos que começou-se a abrir espaço para trazer profissionais de mercado, e você já vê profissionais vindos de fora, né? Para ocupar cargos de alta gestão. Esse é um outro tema também, né, Renato? Porque a empresa, nem sempre a empresa familiar é autossuficiente para tratar de todos os assuntos. Claro, ela precisa de uma nova expertise para trazer e incorporar. E muitas vezes ela não tem o porte para o tamanho da família. Né? Vou dar a nossos ouvintes aí, a quem nos assiste, mais uma vez o exemplo do Grupo Davó, né? O Grupo Davó no início dos anos 2000 chegou a ser já 11 sócios da primeira geração e 13 da segunda geração. A empresa não tinha tamanho para tudo isso, né? Então houve, claro, uma discussão segunda e primeira geração, uma decisão da primeira geração, né, sobre a questão societária, voltando de novo à nossa figura, né, sobre a questão do acordo societário. Olha, vamos passar a empresa por uma reestruturação societária e tributária, fiscal, etc. Então vamos deixar de ser sócios pessoa física e cada uma das famílias vai ser sócia por meio do instrumento de holding, etc., que num episódio futuro a gente pode entrar em detalhes sobre isso.
isso, né? Que é interessante conhecer esse desenho, né, de solução. Então, a solução jurídica foi as famílias serão sócias da empresa. E a decisão da primeira geração foi o controle acionário vai ficar na mão das holdings. Não vai ser passado para, por exemplo, para mim, Renato, pessoa física. Eu só posso... Eu tenho hoje participação no grupo familiar através da holding familiar do meu pai e da minha mãe. Né? Então, a decisão foi este desenho. Né? Então, era claro nesse sentido. Então, naquele momento, a empresa não tinha tamanho nem estrutura para ser uma empresa profissional com 13 diretores ou 13 gerentes. Né? Então, se estimulou a saída de algumas pessoas da segunda geração, entre as quais as minhas, do meu irmão, de alguns primos meus, para que a gente fosse empreender com outros negócios. Né? E para que o grupo mantivesse um grupo diretor que está lá até hoje, muito legal, né, e Renato? que conduz a empresa até hoje com quatro diretores. E isso foi muito legal, né? Porque assim, né? Houve um entendimento que não cabia a todo mundo. Exato. Em primeiro lugar, não cabe. Vamos decidir. A regra válida para todos. Aí houve um processo que com certeza passou e ouvir a segunda geração. Você quer continuar ou você não quer continuar? Se você não quiser, a gente vai dar um apoio para você. Sim. Né? Então não foi simplesmente abrir a porta e convidar... Tchau e bênção. Tchau e bênção. Né? O famoso tchau e bênção português. Isso foi muito legal, né? Porque a empresa teve essa maturidade, né? Isso. E, de novo, a gente sempre comenta com você, varejista, amigo varejista, amiga varejista, essas práticas que a gente traz aqui para você, elas não necessariamente se aplicam só às grandes empresas. Isso você pode aplicar na sua pequena, média empresa também. Né? Então, o nosso papel aqui é sempre apresentar as melhores práticas, trazer coisas que vivemos na prática do nosso dia a dia do varejo e que vão ajudá-los a refletir e tomar decisão em algum momento da sua vida. Né? Sim. A gente sabe, isso que o Renato comentou no início, a pior decisão é aquela que você toma com uma pessoa ausente. Né? Então, evitem que isso aconteça, peçam ajuda. Sim. Muitas vezes o papel da consultoria, por trazer uma expertise e um olhar de fora, permite uma neutralidade, né, sem tomar partido de ninguém, né? Porque ali o nosso papel não é tomar partido de ninguém, mas é sempre olhar a empresa como toda. Este olhar terceiro, né? Este olhar atento e de fora é primordial para que as empresas não caiam naquele círculo vicioso. Você está tomando decisão porque você é pai dela ou porque você é pai dele. Você está achando isso porque é o teu pai que é o diretor de compras, né? Então, tudo isso, todas as questões de relacionamento interpessoal e familiar acabam mexendo na gestão da empresa. Mexe na gestão. Dificultando a gestão da empresa. E aí né? também um outro ponto importante do papel da consultoria, no caso, quando vai assessorar uma empresa nesse processo de sucessão. É a neutralidade, né? Neutralidade é essencial. A objetividade e falar as coisas que têm que ser ditas. Exatamente. Né? Em prol do coletivo. Vamos dar mais um exemplo, né? Numa empresa que nós assessoramos, fundada por dois irmãos, o relacionamento pessoal entre eles bastante positivo, se conversavam, etc. Mas por uma série de questões, a segunda geração, nós em 15 dias dentro da empresa, a gente percebeu que a segunda geração simplesmente não se falava. Exato. Né? Existia uma série de questões lá desde a juventude, desde a infância, que não nos cabe aqui discutir, mas a segunda geração simplesmente não falava entre si. Logo, não tem solução de continuidade para essa empresa sendo empresa familiar. Né? Então, qual foi a nossa recomendação? Né? Nossa recomendação foi profissionalizar ao extremo. Então, vamos criar então um organograma. Porque o que acontecia nessa empresa? Né? Pela dificuldade de tratar do tema, todos os filhos da primeira geração entravam, cada um ficava dentro do seu feudozinho ali, dentro do seu... eu cuido do RH, eu cuido do marketing, eu cuido do hortifruti. Né? Estou citando alguns exemplos aqui. E ninguém conversava entre si, logo, quem paga o pato é a empresa, óbvio, né? Uma série de ineficiências vão sendo assumidas pela empresa e a primeira geração tinha dificuldade de tratar disso.
né? Exatamente porque um sócio o relacionamento bom entre os irmãos começava a ter alguns atritos por causa dos filhos, né? Porque mal ou bem, né? Nós somos pais, né? Mal ou bem, por pior que seja nosso filho, nossa filha, a gente vai defendê-lo, né? Exato. Quem pode falar mal dele somos nós, né? Não outras pessoas. Então acabava criando uma dificuldade de se falar sobre o tema, uma dificuldade de se tratar sobre o tema. Então cada um ficava no seu quadradinho lá. E o que os dois fundadores acabavam tentando usar? Tentando usar a consultoria como terceirizada. Você que é consultor? Tal. A gente já foi, acho que a segunda ou terceira consultoria na empresa, né? Para reorganizar, etc. Então, a primeira geração acabava por terceirizar essas decisões. Muitas vezes, nós fomos perguntados, mas quem que tem que ficar, então, na empresa dos filhos? Você tem que ter uma regra. Exato. E uma regra de qualificação. Quem tem que ficar ou não é decisão de vocês. Vocês que têm que decidir. Né? Exatamente. Isso você está falando, eu estou me lembrando, porque são muitos cases, pessoal. Sim. A gente tem essa sorte, né, de estar atuando, de ter atuado em muitas empresas em situações diferentes, em todo o Brasil, tamanhos e portes diversos, segmentos diversos. Me fez lembrar um outro case, Renato, de uma empresa de e-commerce que nós assessoramos, uma empresa que nós implantamos todo o e-commerce da empresa, porque a gente tem falado muito de varejo físico, mas a gente também atua na área digital. Então, nós implantamos uma empresa de e-commerce, era de um determinado segmento, não vou expor aqui, e essa empresa nasceu já com um porte robusto e a fundadora da empresa decide colocar a filha dentro de uma parte importante, que é a parte de gestão de categorias de produtos. Mas, nitidamente, aquela filha dessa fundadora não queria aquilo. Não queria, porque ela tinha o tempo inteiro assuntos externos que roubavam o tempo. Então, tem essa questão também, né? Você, às vezes, ser proprietário de uma empresa, ser fundador de uma empresa, ser o principal acionista da empresa, e você decidir colocar, às vezes, o seu filho, a sua filha ou um parente próximo, e não vai dar certo. Sim, então, sim. É importante também que se tenha essa atenção, né, Renato? Porque não necessariamente que é o seu parente, o seu filho, que vai ser a melhor solução para a empresa. Então, nesse aspecto, é que a gente também orienta as empresas, a gente faz essa avaliação, doa quem doer, né, Renato? Sim, porque o nosso compromisso, de novo, é a saúde da empresa e olhar sempre para o futuro da empresa. Sempre para a continuidade do negócio, né? E infelizmente, no nosso trabalho de diagnóstico que a gente faz, que é uma das etapas, a gente aponta aquilo que é incompatível. Sim. Esse profissional que está aqui, a gente não olha se é o grau de parentesco, olha o profissional, a caixinha, e a qualificação. A qualificação, suas responsabilidades. Essa pessoa não está apta a exercer essa função, né? Então, olhando para esse terceiro segmento da terceira figura que a produção vai colocar para a gente, é o segmento da gestão, que é basicamente cuidar da estratégia, do resultado da empresa, dos investimentos que a empresa faz, etc. E que pode ser personificada por um conselho, né, de administração, né, que normalmente nas grandes empresas é chamado de conselho de administração, mas na tua empresa média, na tua empresa pequena, em crescimento, etc., também existe esta esfera da gestão, né, que o Luiz acabou de mencionar. Quem vai tocar cada departamento não pode depender da filiação, né? Precisa depender da qualificação do profissional e do desejo desse profissional estar na empresa. Quantas histórias nós não temos de empresas familiares no Brasil, onde a segunda geração, na realidade, ela foi, entre aspas, convocada obrigatoriamente para assumir a empresa por conta do falecimento de algum gestor, por conta da perda de algum gestor repentino, etc., né? O quanto isso não traz de dificuldade para aquela empresa. Por quê? Porque o assunto não estava sendo tratado. Se estivesse sendo tratado, e esse tratamento não é um tratamento fácil, né? Para a primeira geração ou para a segunda, nós estamos, em última instância, falando da morte.
né? E nós, como indivíduos, né? A psicologia explica bem isso, né? Nós não gostamos de falar da morte. Exato. Né? Nós não gostamos de tratar da nossa perenidade, né? Do quanto nós somos efêmeros na vida, né? A gente se acha eterno, né? Então, tratar da morte, muitas vezes, nas empresas que a gente auxilia, né? Muitas vezes tem aquela reação primeira. Pô, mas tá querendo que eu morra? Né? Eu mesmo já ouvi do meu pai algumas vezes isso. Né? Pô, vocês estão querendo que eu morra? Estão querendo me ver no caixão? Tal, não sei o quê? Vai pro popular, né? Então, esse cuidado no assunto, no tratamento, é um cuidado para trazer clareza para onde a empresa vai. Puxa, na falta de fulano, como fica sociedade, como fica a gestão, como fica a família, né? Poxa, e hoje em dia isso está cada vez mais complexo, né? Cada vez mais complicado, né? Porque se há 50 anos atrás os relacionamentos familiares eram mais estáveis, né? Você casava uma vez só, ficava casado 50 anos, meu pai é casado há 51 anos, tal, etc. Né? Há 52, aliás. Há 52 anos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você passa por um casamento, por 2, por 3. Então, a complexidade das relações entre família, entre propriedade e gestão... E os agregados e assim por diante, né? Então, a gente até produziu o ano passado, né, Luiz? 3 vídeos específicos do nosso canal do YouTube que falava exatamente... dessas figuras, né? O fundador ou a fundadora, o filho ou a filha do dono e os agregados. Pessoal, ou as agregadas. Vale a pena esses 3 capítulos muito interessantes, porque é a realidade como ela é o varejo como ele é, a situação vivida por quem participou disso. Então, são 3 capítulos, está disponível no YouTube, não deixe de ver. Sim, sim. Então, o nosso processo de auxílio e de caminhar junto com as empresas familiares é esse olhar terceiro, é esse olhar atento, primeiro de diagnóstico, de falar a realidade daquele segmento. Segmento varejista, tal, você está aqui, a tua empresa pode ficar mais tempo no mercado se ela for mais profissional por aqui, se a gestão melhorar aqui, se a família, você tem riscos familiares, né? Então, a gente estamos num projeto, numa empresa onde é um casal da segunda geração, né? O filho do dono, o filho do fundador, mais a sua esposa, hoje tocam a empresa, né? Então, o desenho societário que eles estão hoje é um desenho arriscado. Por uma série de questões, né? Então, há necessidade de tomada de decisão em relação aos acordos jurídicos, a formalização da empresa enquanto sociedade, a participação dos filhos desse casamento, que ainda são crianças, mas logo vão tá demandando a entrada ou não na empresa. Então, essas decisões, o quanto antes forem tomadas e o quanto claras forem para todo mundo, né, são decisões que norteiam a continuidade da empresa, né? A gente está cansado de ver história onde, por exemplo, um filho ou uma filha de um fundador teve que assumir uma empresa varejista e a sua formação era completamente diferente. Né? Poxa, o meu sonho era ser dentista, o meu sonho era ser advogado e, infelizmente, eu perdi meu pai e eu tive que vir para a empresa de varejo. Né? Eu tive que assumir o negócio da família. A gente já viu muitas vezes isso, né? Então, claro... Meu pai ficou doente, meu pai faleceu, não sei o quê. O meu pai ficou doente de uma hora para outra, infelizmente... Às vezes não é nem falecimento, às vezes é incapacidade, né? Né? Incapacidade que nós todos estamos sujeitos, né? Então, compromete a continuidade dessa empresa enquanto negócio. Compromete enquanto negócio, compromete enquanto empresa, logo compromete todo o patrimônio que aquele fundador construiu ao longo da vida, né? E Renato, nós estamos agora caminhando para o final do nosso bate-papo, né? Assim, com toda a experiência que você viveu dentro da empresa da sua família e agora ao longo dos últimos anos como consultor, sócio da 360 Varejo, o que você poderia trazer como os principais caminhos? Quais as principais dicas que você daria aí para os nossos ouvintes, o pessoal que está nos assistindo nas plataformas? A primeira e primordial dica é falem do tema, falem da continuidade da empresa e falem enquanto todos estão presentes.
né? Não interessa qual decisão vão tomar, mas falem do tema, criem um fórum para falar desse tema que seja diferente do almoço de família, né? Criem um fórum que seja diferente da reunião de gestão da empresa, né? Tentem não misturar o assunto, apesar do assunto ser, é claro, misturável, vamos dizer assim. Busquem um olhar terceiro, né? Busquem o auxílio de profissionais experientes, consultores, e a 360 Varejo trabalha nesse sentido, ajudando várias empresas neste momento. Busquem esse olhar terceiro exatamente para você ter uma avaliação desprovida de questões irracionais, desprovidas de afetos, etc. Mas avaliações baseadas no pragmatismo da continuidade da empresa, que vão estar sempre preocupadas com a continuidade da empresa. A empresa familiar pode continuar muito bem se todos da família estiverem fora da gestão. A empresa familiar pode continuar muito bem se todos da família estiverem na gestão, né? Então não existe certo ou errado, mas existe o tema sendo tratado, existe o tema sendo resolvido, combinado. Então o momento é agora. O momento é agora. O momento é agora, se você não tem. O momento é agora. É agora. Outro ponto. Plano perfeito não existe. Não existe. O plano, o importante é que o plano seja acordado por todos e que todos sigam. Conhecido por todos e resolvido por todos em fóruns adequados. E depois ele se ajusta com a realidade, né? Exato. Eu cito bastante o exemplo da entrada da segunda geração no grupo da avó. Né? A regra lá atrás era só homem entrava. Óbvio que não funcionaria hoje. Né? É uma regra anacrônica. Essa regra foi clara, mas essa regra, claro, que teve consequências difíceis para várias famílias sócias do Davó. Né? Determinou como, por exemplo, a minha irmã fez as suas escolhas profissionais, porque ela sabia de cara que no Davó não dava. Sim. Né? Enquanto eu e meu irmão, a gente sabia de cara que no Davó dava. Tanto que a gente fez uma parte da nossa carreira lá. Né? E isso, claro, foi enfrentado pelos núcleos familiares de formas diferentes, mas determinou muitas das nossas escolhas profissionais. Então é importante, sim, que a empresa tome a decisão agora. Né? A primeira decisão é falar sobre o tema. Não temos estabelecido isso, então faça já. Faça já. Trate enquanto as pessoas estão presentes, trate enquanto os resultados da empresa estão numa boa vertente, ou a empresa tem boas possibilidades no mercado, trate enquanto você, primeira geração, quer continuar a empresa, ou trate da forma a preparar a empresa para ser adquirida por uma empresa maior no futuro. Mas desde que até mesmo essa aquisição no futuro pode ser uma fogueira de vaidades, pode ser uma fogueira de problemas. Né? Uma empresa que tratou do tema, ela tem claro, olha, a empresa é assim, se chegar uma proposta de uma empresa maior de compra, nós vamos tratar assim, nesse fórum, no conselho da família, no conselho de administração, aonde for, né? Mas vamos tratar. A empresa que não tratou do tema, isso vai cair como uma bomba, e a empresa vai perder valor com o passar do tempo. E Renato, é interessante assim, que eu já ouvi a história da sua família já algumas vezes, você já contou para mim algumas vezes, e interessante que cada vez que você conta, para mim é um aprendizado novo, reforçar teses nossos, né, que a gente desenvolve junto com os nossos clientes. Muito legal ouvir sua história. E para você que está nos ouvindo, a gente pede que vocês nos acompanhem. Nós temos vários vídeos aí publicados para vocês assistirem. A gente sempre vai trazer um tema relevante, discussões que muitas vezes vão estar aqui nessa dupla, mas sempre a gente vai trazer também um convidado para a gente discutir outros temas que vão engrandecer, que vão abrilhantar o nosso bate-papo, e o nosso propósito é ajudá-los, né? De alguma forma trazer conhecimento empírico, trazer coisas estudadas, que a gente faz isso durante muito tempo da nossa vida como consultor, né, Renato? Sim. Então, o nosso objetivo é engrandecer o trabalho de vocês, e espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Assistam nossos vídeos, acompanhem nas nossas redes sociais, visite o nosso site www.360varejo.com.br, nos chamem, vai ser um prazer conversar com vocês, bater um papo sobre a dificuldade que você tem aí na sua empresa, qual é a dor que você está vivendo, é um problema de resultado, é uma questão de expansão, é o processo da integração de canais, enfim,
A nossa intenção é levar um pacote de soluções e para isso a gente tem um olhar muito profundo sobre a dinâmica que o varejo vive hoje, os desafios que o varejo vive hoje, em particular dentro dos seus processos de gestão, né, Renato? Exatamente, Luiz. E são desafios tão grandes quanto apaixonantes para quem gosta de varejo como a gente. É isso aí. Gente, grande abraço para vocês. Fique conosco. Até a próxima. Um abraço.